Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa Bíblia Fácil. Como eu sempre digo, o seu programa semanal de estudo da Bíblia. E eu queria convidar você a dedicarmos mais uma hora para o estudo da Palavra de Deus. E o tema que hoje nós vamos estudar é um tema muito conhecido. As crianças até conhecem essa história. Vamos aprender a respeito de Daniel e da experiência que ele teve com os leões. Por que Daniel foi lançado à cova dos leões? O que aconteceu? Quais foram as circunstâncias que envolveram para que ele fosse lançado nesta cova? Pois bem, essa será nosso estudo de hoje. Chegamos então ao capítulo 6 de Daniel, o último capítulo da parte histórica. Na próxima semana já estaremos iniciando a parte profética de Daniel e vamos do capítulo 7 até o capítulo 12. A cada programa, você tem percebido que a gente tem começado conhecendo um pouco melhor dos nossos convidados. E eu queria agora conversar justamente com o casal que vem lá de Pirapora, Jadismar e Ana Maria. Tudo bem com vocês? Ana Maria, vocês moram lá há quanto tempo em Pirapora? Eu cresci em Pirapora, né? Então eu morei muitos anos, saí somente para estudar, fazer faculdade, depois retornei, morei mais 6 anos lá. Depois nós saímos para morar fora, fomos para a Inglaterra e retornamos no ano passado. Ok. Quantos habitantes tem Pirapora? Em torno de 50 mil habitantes. 50 mil habitantes? Ok. E a faculdade que você fez antes de sair para a Inglaterra, qual foi? Fisioterapia. Você é formado em fisioterapia, né? Sou. Parece que Jadimar também é formado em fisioterapia? Sim, exatamente. Nós nos conhecemos na faculdade. Ah, foi lá que vocês se conheceram, né? Em vez de ir para a aula, foram namorar, né? Também. É, né? Tá certo. Estudava também. E essa experiência na Inglaterra, foram quantos anos lá, Jadismar? Foram quase 9 anos, pastor. Quase 9 anos. Foram quase 9 anos. Foi um ministério que vocês desenvolveram lá, não foi? Exatamente. Fomos para lá com um chamado ministerial, desenvolvemos esse chamado ministerial lá e ao final do ano retrasado de 2012, o Senhor nos deu direção de retornarmos. Hoje nós estamos ali em Pirapora servindo a Igreja Batista Missionária. O nosso pastor-presidente, pastor Albertino, manda um abraço para ele, para toda a igreja, para todos os jovens da igreja. Estamos aqui felizes e agradecidos a Deus por esta oportunidade. Ok, nós também estamos muito felizes em poder receber vocês, um casal muito simpático, a gente tem conversado bastante, e todos vocês, né? Aqui nós temos um time muito especial e a gente tem aproveitado bastante a semana. Pois bem, nós temos um hábito aqui de nunca começarmos o estudo da Bíblia sem antes orar. Então vou convidar você e você que está participando conosco do estudo em casa, para nós orarmos, pedindo a iluminação do Espírito Santo para o estudo dessa hora. Pai de amor, nós agradecemos o dom da vida, da salvação em Cristo e o privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que a história que vamos recapitular nessa hora possa trazer lições preciosas para nossas vidas, possa nos encher de confiança na Tua direção e confirmar em nossa vida a verdade de que nada acontece a teus filhos sem a tua permissão. Por isso esteja com todos nós agora, é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Tome sua Bíblia então, e você que nos acompanha em casa, pegue também sua Bíblia e vamos participar desse estudo e conhecer essa linda história do capítulo 6 de Daniel. Já passamos aí por várias histórias e chegamos agora à última delas, que é justamente Daniel na cova dos leões. Nós já aprendemos aqui que depois de Babilônia, o império que dominou o mundo foi a Medo-Pérsia. E a vitória da Medo-Pérsia sobre a Babilônia aconteceu no ano 539 a.C. Os achados arqueológicos nos dão a data exata. E ela aconteceu no dia 13 de outubro de 539. Esta foi a noite que Belsazar ofereceu uma festa para 1000 convidados. E enquanto eles se embebedavam, bebendo vinho nos vasos sagrados, lembrando desse detalhe, Ciro entrou pelo leito do rio Eufrates e venceu Babilônia. Isso aconteceu no ano 539. Ciro, então, foi o grande libertador do povo de Deus da Babilônia. E nós aprendemos semana passada de que Ciro é um tipo de Cristo. E assim como Ciro secou o rio Eufrates para derrubar Babilônia, o rio Eufrates hoje está sendo secado para que a Babilônia mística caia e o povo de Deus seja liberto.
E nós lemos aqui com vocês Apocalipse 18, 2 e depois 18, 4. Sai dela, povo meu. Deus tem um povo em Babilônia. Agora, um detalhe interessante do estudo de hoje é que quando cai Babilônia, a Medo-Pérsia chega no poder e Ciro foi o grande líder do Império Medo-Persa. Mas olha o que a Bíblia diz logo em Daniel, no capítulo 6, versículo 1 e 2. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. O que você percebe aqui? Que a Medo-Pérsia chega ao poder, mas quem é que se assenta no trono? Dario. Não é Ciro que se assenta no trono. Segundo alguns dados históricos, eles eram parentes. E Ciro liderava o Império Persa e Dario liderava os Medos. Para que eles vencessem a Babilônia, houve uma fusão de poder e daí nasceu o Império Medo-Persa. Só que Dario era tio de Ciro e quando eles chegam no poder, não é Ciro quem se assenta no trono, é Dario. E nós terminamos o capítulo 5, o último verso deu uma informação de que Dario tinha 62 anos de idade, quando ele se assentou no trono. Então, quando a Medo-Pérsia consegue o domínio mundial, nós estamos falando de domínio mundial nesse período, é Dario quem se assenta no trono, e não Ciro. Esse é um fato interessante, e você precisa guardar essa informação, porque semana que vem, quando entrarmos na parte profética, nós descobriremos um detalhe na profecia que tem a ver com o fato de Dario reinar primeiro do que Ciro. Sim, Demir? Então, a partir de Babilônia, continuou um reino só. Um reino só. Medo-Persa não foi 2 reinos ao mesmo tempo. Não foi 2 reinos. Um reino só que dominava toda a terra. Toda a terra. Nós estamos, quando falamos em toda a terra, estamos falando pelo menos ali da Mesopotâmia, onde estava a Babilônia, né? Entre o rio, o Tigre e o Eufrates, e o mundo conhecido de então. Claro que os impérios se espalharam por boa parte do planeta. O certo é que Dario se assenta no trono e ele toma uma decisão inesperada. Ele divide o reino em 120 satrapias. Eram como se fossem municípios, né? E eles colocam sobre esses sátrapas 3 governadores, dos quais Daniel era um. Mas eu pergunto, era comum acontecer isso? Daniel servia ao Império de Babilônia e agora o novo rei mantém esse homem no poder. Com isso nós aprendemos de que havia em Daniel um diferencial muito grande. Pelo fato de Dario manter Daniel como um dos líderes, estando ele liderando Babilônia, fiel à Babilônia, isso só prova para nós que Daniel tinha um diferencial muito grande. E Dario, desde o início, percebeu que Daniel era uma pessoa especial. Assim, Daniel foi nomeado um desses governadores, e isso não agradou aos outros 2 e nem aos sátrapas. Como eu já disse para vocês, porque Daniel era um exilado de Judá, e eles não aceitavam que um escravo tivesse o mesmo status social, status quo, que eles tinham. E logo, diz aí o versículo 3, eu acho, que nós vamos começar a ver as intrigas acontecendo no palácio. Olha o que diz Daniel 6:3. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Eu fico pensando aqui, né, nós temos o Demir, que é um administrador público, um prefeito. Imagine você, tem lá, quantas secretarias você tem na prefeitura? 8 secretarias. E daqui a pouco, entre esses secretários do município, um deles você percebe que há um diferencial. É uma pessoa assim, inteligente, competente, capaz. E você pensa, esse tem uma visão administrativa, tem um tino comercial, ele se sobressai muito aos demais.
Ou seja, eu vou aproveitar esse potencial para auxiliar em outras secretarias. Mas o que acontece? Muita gente não gosta disso. E aconteceu a mesma coisa no passado. E eles não gostaram ao saber, e certamente Dario deixou transparecer a sua intenção, de que ele pensava em colocar Daniel acima de todos eles. E então eles começaram a tentar encontrar alguma coisa para tirar Daniel dessa posição política. Então a Bíblia orienta, a Bíblia comenta o seguinte: então os presidentes e sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Eu fico me perguntando, se abrissem uma CPI sobre a nossa vida e investigasse todos os detalhes, será que nós seríamos encontrados fiéis como Daniel? Pois esses homens fizeram isso. Eles abriram uma CPI, investigaram tudo, e depois de olharem tudo, eles descobriram que Daniel era fiel. Não tinha o que fazer contra esse homem. Que belo testemunho para nós, né? Que belo testemunho de um cristão. Alguém que procura ser fiel em todas as coisas. Então eles tiveram uma ideia. Já que nós não podemos achar nele nenhum problema relacionado de honestidade da sua administração, nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele, aonde? Então eles saíram do ambiente administrativo e público para o ambiente religioso. Então vamos tentar, na lei do Deus dele, encontrar alguma coisa que sirva para nós o acusarmos. E eles agora começaram a investigar a lei de Deus, a lei que Daniel seguia. E eles foram descobrindo muitas coisas. E uma coisa que eles descobriram é que Daniel era um homem de oração e que a Bíblia incentivava as pessoas a orarem. O Antigo Testamento, nesse caso, né? Vários livros que existiam, principalmente os de Moisés, que já existiam no tempo de Daniel. E então eles começaram agora a tentar encontrar uma ocasião para acusar a Daniel. Então tiveram uma ideia interessante. Eles foram até Dario, o rei, e apresentaram para ele uma proposta. Olha qual foi a proposta nos versos 6 e 7. Então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e disseram: ó rei Dário, ou Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado aonde? Na cova dos leões. Sim, Carlos? Pastor, aqui ele menciona todos. Sim. Onde estava Daniel? É verdade. Olha que observação interessante. Aqui começam as mentiras. Todos os presidentes concordaram. Eram 3 presidentes. Mas nem todos concordaram, porque Daniel nem sabia da situação. Eles de fato estavam puxando o tapete de Daniel. E eles foram para Dario dizendo que todos concordavam, para que o rei nem desconfiasse de que se tratava de um golpe que eles queriam aplicar a Daniel. E o rei não percebeu o que estava fazendo. E olha que esse decreto o lisonjeava. Porque veja, que ninguém no reino busque a qualquer Deus ou a qualquer homem, senão a ti. Os medo-persas, assim como os babilônicos, também eram povos politeístas. Eles adoravam seus deuses. E só que ele agora se sentiu grandemente honrado
porque ele estava sendo considerado alguém num patamar igual a um Deus. Olha, busque só você, nenhum outro Deus, nenhum outro homem. Isso o encheu de lisonja, e foi nessas circunstâncias que ele acabou assinando o decreto. Demir? Por trás dessas ideias mirabolantes dessas pessoas, Satanás está por trás disso tudo? Você percebe que o diabo está sempre tentando prejudicar o povo de Deus? E por Daniel ser uma influência positiva que levou à conversão de Nabucodonosor, agora no próximo império, o ódio do diabo para com Daniel só aumenta. De fato, não é isso que a Bíblia ensina? Pedro afirma em sua carta, que o diabo está ao redor de nós como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Jesus não falou também que os seus discípulos seriam perseguidos? Quando você lê as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ali na última bem-aventurança, Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então Jesus já advertiu que os seguidores dele sofreriam calúnias, seriam perseguidos, e Daniel viveu essa situação. Ele estava agora dentro de um contexto onde ele seria acusado injustamente. Pois bem, Daniel não deixou de praticar o seu hábito de oração. E qual era o hábito de oração de Daniel? Orar o quê? 3 vezes ao dia. O decreto foi assinado, ninguém pode orar. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você preste atenção nesse texto aqui. Daniel, capítulo 6, verso 10. Daniel soube que a escritura estava assinada. Entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como o quê? 2 coisas nos chamam a atenção aqui. Por que é que Daniel orava na janela que dava para a direção de Jerusalém? Sim, Carlos. O templo em Jerusalém. Exatamente, porque lá em Jerusalém estava o templo. E você se lembra que o templo era o centro da adoração em Israel. E lá em Jerusalém havia os sacrifícios. O santuário tinha os sacrifícios. Nabucodonosor invadiu Jerusalém no ano 605. E ele invadiu a cidade 3 vezes, nós vimos aqui. Mas só na 3ª invasão é que o santuário foi destruído, que foi em 586. Então, pelo menos nesses primeiros anos de Daniel cativo em Babilônia, ainda havia santuário. E no santuário morriam 2 cordeiros, um de manhã e um à tarde, que o próprio santuário provinha. Então, quando um israelita pecava, ele levava o animal até o santuário, colocava a mão sobre a cabeça do animal, confessava o seu pecado, em seguida ele matava o animal. Assim, o seu pecado era transferido simbolicamente para o animal, e o sacerdote levava o sangue do animal para dentro do santuário. Assim, ele era perdoado, mas o animal morria. Agora, além desses animais que o próprio pecador trazia, o santuário oferecia 2 cordeiros por dia. Para quem? Em 2 circunstâncias. Para os israelitas ou judeus pobres, que não tinham animais para sacrificar, e para os israelitas que estavam longe do santuário. Então Daniel orava com o rosto voltado para Jerusalém, porque na hora do sacrifício, aquele animal que lá morria, beneficiava a ele. Então era isso que eles praticavam. Nesse momento aqui, não há mais santuário já, mas Daniel continua com a prática de orar voltado para Jerusalém, na esperança de que o povo voltasse como havia sido prometido. Agora, um outro detalhe interessante.
o decreto não podia voltar atrás. Esta era a lei dos medos e dos persas. E eu pergunto, por que Daniel não pelo menos fechou a janela para orar? Ele não podia ter continuado orando, mas custava fechar a janela para que ninguém visse que ele estava orando? Por que você acha que ele não fez isso? Sim, Carlos. Em respeito a Deus. Em respeito a Deus. Um comentarista chamado Merlin Alomia, ele diz o seguinte: o simples fato de ter se ocultado para orar seria um mau testemunho para aqueles que sabiam de sua história de oração. Então ele não queria, em momento algum, que as pessoas pensassem que ele não continuava orando. Então ele continuou o seu hábito de orar 3 vezes ao dia. E logo ele foi visto orando. E era tudo isto que os seus inimigos queriam. O que eles fizeram então? Então responderam e disseram ao rei: esse Daniel, que é dos exilados de Judá, está vendo aqui mais uma vez? O preconceito para com os exilados? Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que tu assinaste. Antes, 3 vezes por dia faz a sua oração. Então, rei, só resta uma coisa a fazer: lançar esse Daniel na cova dos leões. Quando Dario percebeu o que estava acontecendo, e só aí caiu a ficha, o que fez o rei? A palavra de Deus diz que, tendo o rei ouvido essas coisas, ele ficou muito o quê? Penalizado. Ele ficou penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou para salvá-lo. O rei tentou encontrar na lei uma brecha para tentar salvar Daniel, mas quando os sátrapas e presidentes viram a tentativa do rei, logo disseram para ele: rei, o decreto dos medos e dos persas não pode voltar atrás. Uma vez assinado esse decreto, ele não pode ser revogado. A lei dos medos e dos persas não se revoga, não há o que fazer. Então o rei não tinha outra saída a não ser cumprir aquilo que o decreto mandava. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. E nessas palavras nós temos aqui uma esperança no coração de Dario, de que Deus salvasse o seu filho. Olha, eu não tenho o que fazer mais. Nós vamos lançar você na cova dos leões, mas que o teu Deus tenha misericórdia de você e livre você. E Daniel foi lançado na cova dos leões. O que aconteceu em seguida? Nós iremos para um breve intervalo. E assim que voltarmos, nós iremos ver o que aconteceu com esse homem de Deus. E nós iremos perceber de que há lições especiais para os nossos dias dessa história. Já já estaremos de volta. Ok, amigos, estamos de volta com o programa Bíblia Fácil. E se você está nos acompanhando e deseja receber o nosso guia de estudo, inteiramente grátis para você poder estudar os temas que aqui são abordados, você pode telefonar para Novo Tempo. O nosso número é 0 operadora 12 21 27 3121 ou acessar nossa página na internet novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai ter lá um formulário para preencher os seus dados postais e essa linda revista vai para a sua casa através dos correios. E eu queria lembrar você de um detalhe: quando você receber essa revista, se você preencher o questionário que existe no final da mesma, você pode preencher o questionário, destacar para nós e devolver a Novo Tempo.
Se você acertar mais de 70% das perguntas que aqui estão, você ganha um CD da gravadora Novo Tempo. Nós temos 3 opções para que você escolha. Então você pode completar o questionário, destacar e mandar para Novo Tempo. Se você acertar mais de 70%, você poderá escolher um CD de áudio. Se você ainda preferir, você pode acessar o nosso endereço na internet, porque há esse questionário na internet. Então, quando você receber a revista, você vai ver as opções que você tem para enviar de volta o questionário. Estamos falando aqui sobre Daniel 6 e terminamos o primeiro bloco com Daniel sendo jogado na cova dos leões. Agora, o primeiro detalhe dessa história que eu queria chamar a sua atenção é que quando Daniel foi lançado dentro da cova, olha o que diz o texto. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com um dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de quem? Daniel. Você, quando lê esse texto, você percebe o que está acontecendo aqui? Por que é que o rei quis selar aquela pedra com o seu dedo, para que nada se mudasse a respeito de Daniel? É porque foi uma providência real para proteger Daniel. Caso os leões não o comam, ninguém pode matá-lo. Então ninguém podia abrir a cova a não ser o rei. Então não pode se mudar nada com respeito a esse homem. Então o decreto foi: orou, lança na cova. Ele foi lançado. Se por acaso Deus o poupar, ninguém pode pôr a mão nele. Foi por isso que o rei selou a pedra com o seu anel. E após ter feito isso, a história nos diz de que ele foi para o palácio e lá ele passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Você percebe já aqui o grau de intimidade que havia entre Dario e Daniel? Em pouco tempo, eles haviam construído uma amizade. Dario confiava em Daniel. Ele era uma pessoa digna de confiança. E agora ele ficou pensando a noite inteira, lamentando pelo que havia acontecido. Ele não conseguiu dormir. Por quê? Ansiedade. E assim que o dia amanheceu, olha o que aconteceu. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Olha o texto como é claro. Ele com voz triste, mais uma vez o sentimento dele transparecendo. E ele pergunta aqui: será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar você da boca dos leões? E nós temos aqui um rei todo esperançoso, né? De que o seu amigo não morresse. E interessante que ele ouve com muita alegria lá do fundo da cova: ó rei, vive eternamente. Essa era uma saudação muito comum naqueles tempos, né? Vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, de Deus. Também contra ti, ó rei, não cometi o quê? Delito algum. Essa história nos ensina várias coisas. Uma delas é o ministério dos anjos. Aqui, pela primeira vez em Daniel, claramente está se mencionando um anjo. O que fez Deus? Ele enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. O texto não está dizendo que anjo é esse. Só que a partir de agora, quando entrarmos na parte profética, um anjo em especial será designado para auxiliar Daniel na compreensão das visões. E nós vamos ver
que a Bíblia diz claramente que esse anjo é Gabriel. Eu penso que aqui Gabriel já entrou em cena. Que esse anjo a quem Deus enviou foi o próprio Gabriel. E quem é esse Gabriel? Nós vamos ver mais sobre ele futuramente, mas Gabriel é um dos anjos mais poderosos dos céus. É esse Gabriel que vem à Terra só em ocasiões específicas. Estão lembrados daquele anjo que veio dizer a Maria que ela daria luz ao Messias? Gabriel. Estão lembrados do anjo que veio dizer a José: não temas tomar esta mulher por tua esposa? Gabriel. Quem foi o anjo que veio anunciar para os pastores lá na colina de Belém que o Messias havia nascido? Gabriel. Qual foi o anjo que veio rolar a pedra no dia que Jesus ressuscitou? Gabriel. Ele só vem à terra em ocasiões especiais. E é extraordinário que Daniel diz assim: Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Quantos anjos há nos céus? Nós não sabemos, né? Milhares. Milhões de milhares. Quantos anjos foram expulsos do céu? Esse é um tema de Apocalipse, né? Mas segundo Apocalipse 12, 7 a 9, um terço dos anjos de Deus foi expulso do céu e hoje servem ao diabo. Nós os chamamos de demônios. Então, no nosso planeta, nós temos os anjos caídos, que são os demônios, e nós temos os anjos de Deus, que são os anjos santos. Enquanto essa turma de Satanás quer causar catástrofes, acidentes, mortes, os anjos de Deus nos protegem. De fato, quando cada ser humano nasce, o primeiro presente que Deus dá para ele é um anjo. Nós chamamos até de o anjo da guarda. Nós temos de fato um anjo protetor que nos acompanha. E os anjos de Deus, eles têm um ministério, eles estão aí para nos proteger. E Daniel tinha uma proteção do seu anjo. E ele veio e fechou a boca dos leões. Demir? Na história deste planeta, os servos de Deus, vários passaram por provações. Certo. Abraão com seu filho, vemos aí a história dos 3 amigos de Daniel, depois Daniel nas covas dos leões. Esses aí tiveram um livramento, mas João Batista não teve. Não teve, por exemplo. E aí nós ficamos pensando, né? Como Deus é sábio e o plano dele não falha. E para alguns, a morte vai ser o caminho para que através dessa morte, muitos outros possam se converter. E para servir também de testemunho para aqueles que ainda não conhecem a verdade. Então Deus tem planos diferentes para as pessoas. E alguns passam pela morte, outros são livrados de forma miraculosa. Esse foi o caso de Daniel. E agora o que aconteceu após o livramento? Antes, Ana? Eu só queria deixar só uma observação, porque eu acredito que este programa está sendo visto por muitas pessoas, a importância dos anjos, né, no serviço dos santos, mas que infelizmente algumas pessoas têm, né, uma tendência de adorar os anjos, o que seria contra a vontade de Deus. É verdade. Eles estão para nos servir, eles são reais, né, mas eles nós não podemos dirigir a nossa adoração aos anjos, né? Só essa é uma verdade bíblica. E quando você falou nisso, me veio à mente o texto de Apocalipse, lá no capítulo 19, versículo 10, quando João se prostra diante do anjo para adorá-lo. A resposta de João é assim: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Ou seja, conservo é aquele que serve junto, né? Então, eu sirvo junto com você ao mesmo Deus. Não me adore. Então, os próprios anjos não aceitam adoração. E a Bíblia condena a adoração, senão ao Deus verdadeiro. Mara? Hoje em dia também tem um movimento de que se vê anjo. Isso procede ou não? Os anjos pertencem a um plano espiritual. Eles não podem ser vistos. Agora, eles podem se deixar ver nos momentos que eles quiserem. Por exemplo, quando aqueles anjos foram até Sodoma e Gomorra para tirar a Ló, eles se deixaram ver. Eles foram até a casa de Ló, então eles estavam ali, foram vistos.
há vários momentos que os anjos apareceram para os seres humanos. Eles podem aparecer a qualquer momento que eles desejarem. E eles vão aparecer quando eles acharem que devem aparecer. É possível que eles apareçam e é possível que nós vejamos os anjos. Agora, há muitas histórias já de pessoas que viram e foram libertas por outras pessoas e que certamente podem ser anjos, mas que apareceram em forma humana, de um homem, de uma mulher, prestando um socorro, uma salvação, e eles achavam ser um semelhante, e depois concluíram ser um anjo de Deus. Isso também é possível. Pastor Marcelo. Um detalhe também interessante que eu vejo no meio cristão, né, evangélico, não só culto de anjo, isso é até raro, mas orando para anjo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, o texto diz assim: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor do que hão de herdar a salvação. Então a gente não tem que orar para anjo, não tem que falar, anjo do Senhor, vem aqui agora, faça isso, faça aquilo. Isso não compete a nós. E isso é demais, eu vejo isso muito, pessoas orando para anjo. Anjos são mensageiros de Deus, inclusive o seu nome diz respeito a isso, né? E Deus manda o anjo, ele vem designado para fazer aquilo que cabe a ele, e anjo não tem misericórdia, eu tenho visto isso. Se ele vier para matar, você pode chorar, espernear, pular, gritar, ele vai matar. É o que eu vejo também lá no caso de Sodoma e Gomorra, e outras passagens da Bíblia. Então, é muito errado a pessoa orar para anjo, falando com anjo. Anjo vem aqui, anjo vem cá. Então os anjos estão submissos à orientação de Deus. De Deus, não por oração. Se eu quero proteção dos anjos, e há ocasiões que a gente passa por dificuldades e pode clamar por essa proteção, eu tenho que clamar para que Deus envie seus anjos. Deus, em nome do Senhor Jesus Exatamente. Cristo. Teve uma ocasião que quase eu fui roubada, 2 rapazes em uma moto vieram, eu estava sozinha na ocasião, eu morava na Serra da Cantareira, e abordaram, sorte que eu estava com o vidro fechado. E, assim, espontaneamente, quando eu vi, eu já tinha feito, estava fazendo a oração, Senhor, envia teus anjos. Senhor, envia teus anjos. Então, não é pedir, anjo de Deus. Isso. Não, Senhor, correto. a ordem que teus anjos venham. Exatamente. É Deus que coordena esse ministério. Ele que orienta o trabalho dos anjos. E os anjos estão aí espalhados sobre a terra para proteger os seus filhos. E esse poderoso anjo veio e fechou a boca dos leões. E Daniel, quem sabe até dormiu um pouquinho ali encostado nesses leões, né? O certo é que quando o dia amanheceu, o rei chegou, Daniel estava livre. E o rei agora tomou uma decisão. Qual foi? O rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Veja que a fé, ela é importantíssima no processo de crescimento espiritual, da vida religiosa. Ele creu que Deus o livraria. Ele creu em Deus. E agora acontece algo interessante. Dario diz assim, ele ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusados Daniel. Os mesmos que inventaram a falcatrua, que criaram a armadilha. E eles foram lançados na cova dos leões. Agora olha aqui o texto. Eles, mais quem? Seus filhos, mais quem? Suas mulheres. E eles ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Os leões estavam famintos e só não devoraram a Daniel, porque o anjo estava ali. E agora, quando esses inimigos de Daniel foram lançados, antes que eles chegassem no chão, os leões já estavam pulando e esmigalharam todos os ossos desses homens, mulheres e crianças. Pastor, Carlos, qual é o motivo de incluir os filhos e as mulheres? essa era uma prática muito comum, principalmente desses reis. Porque se ele manda matar o pai e sobra alguém da família, em algum momento, esse filho que perdeu o pai pode querer se revoltar contra o poder do rei,
contra aquele que mandou matar o seu pai. Então, para que não restasse nenhuma preocupação ou nenhuma descendência, para que não houvesse possibilidade de revoltas, a família inteira foi destruída. O rei mandou, já estava escrito, isso ou foi uma decisão dele depois? Foi uma decisão dele depois. O decreto era quem orasse, senão a Dario, quem pedisse, não, ia para a cova. Então Daniel foi, o decreto foi cumprido. Então, ou seja, ninguém precisava matar Daniel, porque o decreto dizia que tinha que ser lançado na cova. Você foi lançado, agora eu vou tirar você daí, já foi lançado. Agora vamos trazer os outros. Ele não precisava de um decreto para isso, ele era o rei. O que ele mandava fazer acontecia. E ele mandou que todos viessem, porque eles sabiam que eles haviam agido com má fé. Eles haviam enganado o rei. Com o decreto e com o acontecido de Daniel, né, do livramento que Deus deu a Daniel lá, depois que teve, né, que o rei decretou a morte, né, daqueles que planejaram essa morte de Daniel, como que ficou o decreto depois? Ele foi anulado? Ele permaneceu? Ou houve uma exceção para aqueles que quisessem adorar a Deus? Certamente ele deve, eu não sei como ele fez. O certo é que Daniel não parou de orar, mas até nas leis atuais tem isso, né? Você não pode ser acusado 2 vezes pelo mesmo crime. Não tem isso na legislação brasileira? Então, ele pagou o preço já de ter orado. Então, ele não podia ser cobrado uma segunda vez. Talvez, pastor Arildo, foi por isso que o rei selou a pedra com o anel dele. Exatamente. Se o Deus de Daniel o livrasse, consequentemente, ele estaria livre de continuar orando, com a permissão de orar. Então, de uma certa forma, o selo do rei naquela pedra poderia estar anulando, não anulando, mas no caso de Daniel, ele, autorizando ele, caso o Deus dele, como aconteceu, o salvasse da cova dos leões, ele pudesse continuar a sua prática de oração. Ok. Agora, a Mari nos lembrou aqui algo bem interessante. O decreto só tinha vigência de 30 dias. 30 dias. Então, era orar a outro Deus, senão ao rei, num espaço de 30 dias. Então, terminado o prazo de 30 dias, acabou o decreto. O decreto perdeu a sua vigência. E então, agora, há um novo decreto. Qual é esse novo decreto? Faço um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo, o que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. E quando termina o capítulo 6, diz assim: Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de quem? Ciro. Porque em seguida a Dario, quem é que começou a reinar? Ciro. Então Dario reinou por alguns anos e em seguida veio Ciro. O caráter cristão, ele se desenvolve na prova. Assim como o ouro é provado no fogo, o caráter do cristão também é purificado nas provações. E pode ser que alguns de nós estejamos passando por provações, mas por certo Deus vai nos dar o livramento. Pastor Arildo, como é importante esta vida de Daniel, esta conduta dele, porque nós percebemos aqui que o fato dele não ter desonrado a Deus, não ter tido medo das pressões, não ter tido medo da oposição, fiel a Deus sempre, ele impactou gerações. Como tem impactado até hoje? Ele impactou 3 reis no mínimo, né? Nabucodonosor se converteu ao Senhor através desse exemplo de Daniel. Acabamos de ver agora que também Dario, Ciro. Isso só nos remete à importância do nosso testemunho, a importância de nós, em todos os momentos, falarmos sim para o nosso Deus, para as Escrituras sagradas e obedecermos de coração. E eu pergunto, Jadismar, estamos nós, como Daniel, quando passamos pela prova, certos da presença de Deus em nossa vida? Sem murmurarmos. Sem reclamar. Veja que Daniel sabia que a morte seria certa. Ser lançado à cova era ser devorado. Mas em momento algum ele temeu. E eu fico pensando que Daniel, como um estudioso da palavra de Deus, tenha lido o Salmo de Davi. Quem sabe antes de ser preso, né? Ele tenha lido o Salmo 91.
que diz lá o quê? Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isaías, um pouco antes que viveu dele, ele teve acesso a Jeremias, isso com certeza. Quem sabe aos escritos de Isaías, onde Deus promete livrar e nada de mal acontecer. Para nós hoje, podemos hoje estar passando também por um momento de prova, mas nós nunca devemos nos esquecer de que Deus não está alheio às nossas realidades. Ele vê cada lágrima, né? Ele vê cada problema, Ele sabe de tudo. A Bíblia nos ensina que Deus é assim. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Veja, por que a Bíblia diz isso? Porque Ele se importa com você. Há uma ocasião que Deus diz assim para o profeta: vá na casa do fulano e lá no pasto dele tem um boi. O boi se chama assim. Vai lá e pega esse boi. Mas até o nome do boi, Deus sabia. Deus é assim, Ele sabe de tudo. Talvez você esteja em casa pensando no momento difícil que você está passando. Você está se sentindo cercado por problemas e perigos. Deus pode libertar você. Talvez no seu emprego, no seu trabalho, você está sentindo que tem pessoas querendo puxar o seu tapete por causa da tua fidelidade a Deus, por causa da tua religião, por causa do Deus que você serve. O mesmo desvelo que Deus teve para com Daniel, Ele vai ter com você. Ele não vai deixar que o mal chegue na sua tenda. Ele vai te guardar e vai te proteger. Mas, se esse Deus a quem nós servimos tiver um outro plano para a sua vida, você tem que aceitar esse plano e estar disposto a aceitar. Porque não importa o que vem depois, se estivermos com Cristo, o nosso futuro será um futuro bem-aventurado, um futuro feliz. Eu queria que você pensasse nisso enquanto ouviremos agora essa canção. Toda noite quando está pra terminar, deixa mais intensa a escuridão. O vento sopra frio e já não há luar, e tudo se esconde em densa sombra. Então, nessas horas eu posso confiar no que aprendi. A alegria vem quando a luz raiar. Toda noite tem seu começo e seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar. Longe esteja meu orgulho e meu prazer, senão na rude cruz do meu Salvador. Quem sou eu pra não querer dar a vida ou sofrer? O servo não é mais que o seu Senhor. Nessas horas eu posso confiar no que aprendi. Pela graça e fé o justo viverá. O pecado em breve terá o seu fim. Vou sorrir quando o sol chegar. Quanto mais escura
Quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá pra limpar dos meus olhos toda lágrima e afastar essa dor que me assombra, destruir essa morte já vencida e soprar em meu peito a vida. Quanto mais escura for a noite, quanto mais o tempo se estender, mais e mais eu ponho a fé em Cristo. Sei que um dia vai aparecer. Quanto mais a névoa aumentar, quanto mais a dor me atingir, mais e mais eu creio na promessa, o meu Senhor virá. Vou sorrir quando o sol chegar, quando o sol chegar. Quanto mais escura for a noite, mais Deus vai estar presente com você. Pode ser que você esteja agora num leito, passando um problema sério de saúde. Talvez você esteja vivendo a sua cova dos leões. Deus vai estar aí para afofar a sua cama e para encher o seu coração de esperança. Não se preocupe diante das adversidades. Pode ser que o inimigo coloque no seu caminho vários obstáculos, mas Deus vai enviar seus anjos dos céus e vai dar o livramento para todos nós. Nós precisamos crer, porque foi esse o diferencial de Daniel. Ele creu em Deus e no cuidado dele. Se esse é o seu desejo, ore comigo agora e vamos mais uma vez entregar nossa vida nas mãos dele. Pai, oramos ao Senhor agora para que o Senhor olhe o nosso caso. Pode ser que existam pessoas que estão nos assistindo agora, ou aqui nesse auditório, que têm sentido pressões de colegas de trabalho, pessoas tentando puxar o tapete, assim como fizeram com Daniel. Não permita, bom Deus, de que essas pessoas tenham êxito nos seus propósitos, mas que o teu nome seja honrado e glorificado através da nossa vida e da nossa fidelidade. Pode ser que alguns que estejam nos assistindo agora estão se sentindo no fundo da cova, vivendo situações de perigo. Pode ser que as lágrimas nesse momento estão nos impedindo de ver a luz e o raiar da aurora. Não deixe, Pai, que isso aconteça, mas que o nosso coração se encha de esperança. Esperança em Cristo, porque na Tua palavra nos ensina que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã bem cedo. Que o sol da justiça traga alegria ao nosso coração. E que na Tua volta, quando o Senhor vier a esse mundo nos buscar, quando toda lágrima será enxugada dos olhos, e o sofrimento e a prova não mais existirá, que nós possamos estar prontos para Te receber e por toda a eternidade louvarmos o Teu santo nome. Cuida de todos nós, como Tu cuidaste de Daniel. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe, amigo. Semana que vem, nós vamos dar início à parte profética de Daniel. Vamos começar no capítulo 7. E a partir de agora, a nossa viagem sairá das histórias e irá para as profecias. E nós iremos ver a mão de um Deus Todo-Poderoso atuando na história para conduzir o seu povo à vitória final.
Eu espero por você na próxima semana.